A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Guzeral e estamos a iniciar o nosso Ponto de Encontro. Hoje nós vamos querer ajudar ou continuar a ajudar com muito carinho pessoas, a ti, amigo ouvinte, que queres investir em ti mesmo. Provavelmente tens pensado muito nos outros, no teu cônjuge, nos teus filhos, nos teus pais, e em amigos da igreja, etc. Mas começas a ter a consciência de que esta é a altura ideal, agora no recomeço do novo ano letivo, é a altura ideal para investires na tua saúde e no teu crescimento, desenvolvimento pessoal. Neste mês, por isso, todas as semanas nós vamos conversar sobre o esgotamento emocional, que é uma problemática que infelizmente começa a ser muito comum, muito transversal a muitas pessoas em várias faixas etárias. Então, para isso nós convidamos hoje o Sérgio Wesley, que é pastor e psicoterapeuta e também pertence à equipa do Celebrando Restauração da ICMAV. Olá, Sérgio. Olá, Danilo. Muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, um grande prazer. Sim, semana passada foi um excelente início. Falamos de um modo geral sobre o esgotamento e eu queria lançar-te já uma pergunta, porque uma das bênçãos que nós podemos ter na vida é termos trabalho, nos sentirmos úteis e importantes para alguém. Sim. Então, na verdade, o que representa o trabalho para nós? Sim, a atividade profissional, Danilo, representa um dos aspectos mais importantes da vida de uma pessoa. Uhum. E não apenas, evidentemente, pela questão financeira, porque o trabalho envolve a questão financeira, mas também pela representação social, pela representação afetiva que o trabalho proporciona. Uhum. O trabalho proporciona uma sensação de identidade, especialmente na identidade dos homens. Uhum. Mas isso faz com que nos sintamos, como tu disseste, úteis, produtivos, prósperos. Uhum. Temos aquela sensação de que contribuímos para a humanidade, então realizamos a nós mesmos e também somos úteis às pessoas, contribuímos para a humanidade com a nossa atividade, aquilo que escolhemos de acordo com a nossa vocação, os nossos dons, as nossas habilidades. Então, quando trabalhamos, sentimos-nos realizados, não só pela questão da sobrevivência financeira, mas por aquilo que o nosso trabalho representa para nós e para os outros também. Certo. Então, o trabalho poderá trazer prazer à vida. Pode trazer. Excepto se estamos fora do lugar fora certo. Do lugar, sem dúvida, fora do lugar certo, por razões equivocadas ou motivações erradas. Então, isso é preciso a cada dia ser avaliado para não entrar num processo exatamente de esgotamento. Então, de que forma é que o ambiente de trabalho pode se tornar doentio para cada um de nós? O ambiente de trabalho, todos nós sabemos, ele produz muitos estímulos esgotantes. São muitos os estímulos esgotantes no trabalho. Nós podemos experimentar ansiedade diante de vários fatores, várias circunstâncias. Eu quero pensar alguns exemplos. Desentendimentos com colegas, são situações desgastantes, sobrecarga, corrida contra o tempo, prazos, metas que às vezes não são alcançadas, pressão, insatisfação salarial. Algumas vezes o ambiente ocupacional é desorganizado, falta de clareza nas regras, enfim, tarefas e normas
que deve-se desempenhar cada um dos trabalhadores, essas tarefas e normas não são algumas vezes bem específicas, então cria-se um ambiente tóxico, cria-se um ambiente pouco claro das atividades profissionais, e isso gera certamente um ambiente doentio, um ambiente desgastante, esgotante, e tudo isso afeta o nosso equilíbrio emocional. É bem possível, Sérgio, que hoje, com a nossa situação socioeconómica, hajam muitos postos de trabalho ou muitos ambientes, equipas que vivam assim, né? De uma forma disfuncional e doentia, né? Muita pressão, muita insegurança. Perfeitamente. As pessoas sentindo-se descartáveis, exatamente. Números, não é? Sem muito valor. Exatamente, tudo isso desequilibra. Aquilo que deveria ser algo prazeroso e contribuindo para a nossa identidade, a nossa autoestima, etc., pode se tornar, infelizmente, doentio. Doentio, exatamente, disfuncional, a partir desse contexto que tu disseste, socioeconômico, o contexto que vivemos, a realidade que vivemos. Isso pode gerar problemas profundos em nossa autoestima, em nossa autoimagem, e isso relacionado ao ambiente profissional é muito grave. Então, numa equipa de trabalho, por exemplo, voluntário, né, pensando nas organizações, nas igrejas, numa equipa de trabalho voluntário não remunerado, a situação é diferente, é igual? O que é que achas? Eu penso que numa equipa voluntária há alguns aspectos diferentes. Por exemplo, a mais evidente é a ausência da questão salarial, né? Porém, as dificuldades relacionais, eu imagino que sejam basicamente as mesmas de um contexto de trabalho remunerado. Dentro de um trabalho voluntário, surgem outras questões, como, por exemplo, os papéis de cada um na equipa, as linhas de comando e autoridade na equipa de voluntários, aqueles códigos de conduta e tomada de decisões na equipa, especialmente os conflitos de ego e vaidade pessoal. Isso pode trazer algum desconforto. Também na equipa de voluntários há sempre aquela demanda em termos de comprometimento das pessoas para as quais servimos ou trabalhamos. Isso gera um estresse, gera um desgaste. Como não há questão financeira envolvida, aqueles que lideram, que cuidam, estão sempre a lidar com os níveis de compromisso das pessoas que frequentam aquela instituição, ou aquela igreja, ou aquele ambiente. Nem sempre esse nível de compromisso é satisfatório, mas como é voluntário, não há o aspecto financeiro envolvido. Aqueles que lideram esse processo devem ter muito equilíbrio interno para não destruírem a si mesmos, não colocarem um peso maior do que convém e continuarem a fazer o seu trabalho. Certo. Então, na tua ótica, é mesmo muito importante para as equipas de trabalho voluntário saberem, aprenderem a trabalhar em equipa, a serem equipa, não é? Sempre equipa. E isso aprende-se, não é? Aprende-se algumas vezes da forma mais amarga, mas se puder ser aprendido de uma maneira mais sábia, mais equilibrada, melhor. Isso vai trazer benefícios para os que servem ou trabalham naquela equipa, mas também para aqueles que são servidos, monitorados ou cuidados por aquelas pessoas. Certo. Todos vencem, todos ganham. É verdade. Então, sabendo trabalhar em equipa, podemos eventualmente começar a resgatar de novo o prazer. Exatamente. De servir e de produzir e até talvez dar mais. Ou seja, há uma maior, como é que se diz? Produtividade. Produtividade, sim. Aumenta a produtividade, aumenta o prazer, aumenta as perspectivas, aumenta a visão, os níveis de comprometimento também aumentam. Perfeitamente, é excelente. Quando há essa visão de aprendizado, de envolvimento, isso tudo gera um clima positivo, um clima saudável para aquele ambiente de trabalho. Pois nós estamos a falar sobre esgotamento emocional. Então, na tua ótica, é possível que em organizações ou igrejas onde o trabalho é, digamos, voluntário, há grandes hipóteses das pessoas a médio e longo prazo virem eventualmente a passar
por um esgotamento, ou pelo menos por um cansado, por uma estafa, não é? Perfeitamente. É possível, e sim. quererem parar, quererem sair, desistir, não é? Sim. Infelizmente, isso acontece com muita frequência, porque há uma doação muito grande por parte daqueles que cuidam, que trabalham, que servem. Então é importante tomar cuidado para que esse processo não seja instalado na vida das pessoas, para que isso seja bem equilibrado e não se vá por um caminho de esgotamento tão grande que gere a destruição da vida emocional e outros aspectos da vida das pessoas. Então, uma das formas seria aprendermos a trabalhar em equipa, sempre. Né? Ter um processo, ter um curso, digamos assim, uma formação intencional nesse sentido, a médio e longo prazo. Perfeitamente. Estarmos sempre a aprender e a melhorar, não é? Claro, porque isso divide o peso, isso proporciona um relacionamento entre pessoas com a mesma visão, ou seja, remar para a mesma direção, estamos todos no mesmo barco. Então, não é fácil trabalhar em equipa, é necessário humildade, é necessário mansidão, respeito às opiniões que divergem muitas vezes. A lealdade, exatamente. Então, mas somente um trabalho em equipa pode produzir um trabalho melhor em termos de profundidade, em termos de durabilidade. É assim. Muito bem. Uma última pergunta. Sérgio, há também então fatores pessoais ou internos que possam contribuir para o nosso próprio esgotamento no trabalho? Sim, Danilo, perfeitamente. Anteriormente nós comentamos dos fatores externos, não é? Agora, também nesse quadro de esgotamento existem os fatores internos relacionados ao trabalho que contribuem para esta manutenção do esgotamento profissional. Quero pensar alguns, por exemplo, a sensação de insegurança no emprego. Então, quando estamos a desenvolver uma atividade, não nos sentimos seguros naquela atividade, isso gera esgotamento. Aquela sensação também de insuficiência profissional, aquela impressão de que eu sei pouco, de que eu preciso estudar mais, de que eu preciso capacitar-me mais. Então, se não for bem gerida esta pressão, pode gerar esgotamento, pode gerar culpa, pode gerar frustração, a pressão por comprovar a minha eficiência, por comprovar os meus resultados. Muitas vezes somos medidos por resultados, por números, e isso gera um desarranjo interno na nossa identidade brutal. Isso é preciso equilibrar. E eu quero também destacar, Danilo, que os trabalhadores que exercem a sua atividade em contato direto com outras pessoas, essas pessoas provavelmente são os maiores alvos do esgotamento emocional no trabalho. Ou seja, os cuidadores, aqueles que trabalham a cuidar de outros, esses precisam tomar mesmo um cuidado especial na sua atividade para não desequilibrarem internamente. Então, que tal nós falarmos sobre isso na próxima semana? Perfeitamente. O esgotamento dos Grande cuidadores. Ideia. Fantástico, será muito oportuno. Os cuidadores seriam o quê? Seriam os advogados, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham, psicólogos, professores, pessoas que trabalham a cuidar, pastores, padres, exatamente, pessoas que dedicam suas vidas a cuidar de outros. A literatura psicológica chama-os de caregivers, os doadores de cuidado. Esses devem ter uma atenção especial. Ok, muito obrigado, Sérgio Wesley. Eu que agradeço, um prazer. Queridos ouvintes, nós entendemos hoje que o ambiente de trabalho se pode tornar doentio, mesmo no trabalho voluntário, por exemplo, nas igrejas e organizações, mas também há uma saída, que é o trabalho de equipa e uma formação constante, uma formação regular. Na próxima semana nós continuaremos a conversar sobre este tema, mas vamos falar especificamente sobre o esgotamento nos cuidadores. Antes de terminarmos hoje, eu gostaria que pensasses no interesse de saberes mais acerca do Celebrando Restauração. Terias interesse em saber mais sobre o nosso trabalho? Quais os vários serviços à tua disposição? Então, contacta connosco. O Levi vai te dar já a seguir os meus contactos. Também podes participar num dos nossos eventos e adquirir esta série completa,
de entrevistas com Sérgio Wesley ou outras séries com outros temas igualmente importantes. Poderás também ouvir repetidamente e ir fazendo as mudanças e ajustamentos necessários à tua vida para que o teu futuro seja muito mais feliz. Então, querido ouvinte, estamos juntos de coração. Um abraço amigo da equipa do Celebrando Restauração da ICMAV. Deus te abençoe. Se quiser colocar alguma questão ao Danilo Gugeral, não hesite para esclarecer alguma dúvida. Contacte-nos através do 808 20 19 32. Mas pode também enviar um e-mail para geral@radiotransmundial.org. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.